Você traz agora detalhes sobre Luiz Felipe Scolari, técnico de um dos maiores clubes do continente, com aporte de 200 milhões. Tomara que saibam muito bem o que fazer com o dinheiro. Eu tenho informação sobre o que vão fazer. E depois também, teve um cara que me disse que é balela aquele assunto que nós trouxemos sobre valores do contrato com a atual patrocinadora Master, que a gente falou algo em torno de 30 milhões por ano. Ele disse que é balela. Eu acho que ele não entendeu o que o Atlético informou ontem, porque falou de um contrato anual de 18 mil. O contrato, aí depois eu queria que você falasse disso também, porque você tem propriedade, porque você apurou muito. Mas primeiro sobre Luiz Felipe Scolari, o que nós temos de novidade? Vamos lá, sobre o Filipão. Depois das vaias que aconteceram para o Filipão no jogo contra o América no último sábado, eu fui atrás para tentar entender do Atlético. O que o Atlético pensa a respeito de Luiz Felipe Scolari e se essas vaias mudam algo em relação ao prestígio que ele goza hoje da diretoria atleticana. E aí, o que me passaram é o seguinte: hoje, o Luiz Felipe Scolari é um técnico que segue prestigiado, segue respaldado nos bastidores da Cidade do Galo, e existe sim um planejamento para que ele permaneça no clube até dezembro de 2024, que é quando se encerra o contrato do Filipão com o Atlético. Então, a diretoria do Galo, independentemente do desempenho, da pressão da torcida, dos resultados que o torcedor se incomoda, ela vai manter e vai bancar o Filipão. E alguns pontos explicam isso, mas eu destaco dois. Primeiro, existe uma confiança em relação ao que o Filipão fez na temporada passada. O Filipão pegou o Atlético num momento em que ele estava em frangalhos em seu vestiário, depois de uma passagem de um treinador que teve muitos problemas com o elenco. O Filipão conseguiu recuperar esse elenco e conseguiu levar o Atlético à terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Galo, inclusive, foi o líder do retorno do Brasileirão. E em relação ao jogo contra o América, existiu, pelo menos de acordo com os integrantes do Departamento de Análise de Desempenho, uma evolução na forma de jogar do Atlético. O Atlético melhorou em vários quesitos. Primeiro, no quesito defensivo, apresentou um pouco mais de solidez. Segundo, no quesito ofensivo, apresentou um repertório de jogadas. E isto, nos bastidores, é levado em consideração. Então o Filipão permanece no Galo, independentemente do protesto, da pressão criada pelo torcedor. É um processo que é visto muito de fora para dentro e que não causa em nenhum momento algum tipo de reflexo interno. Vamos lá. Sobre a pressão criada pelo torcedor, ela faz todo sentido. Ela faz todo sentido. Porque quando o torcedor está sendo injusto na cobrança, aí a gente chega aqui e fala, não faz o menor sentido. Mas elas fazem total... As críticas fazem total sentido. Aí você vai dizer assim, pô, Everton, você é a favor de demitir hoje? Não, eu sou a favor de que esse time comece a jogar. Porque só o Thiago Fernandes está vendo evolução. Pedro Toro. Então, Everton, eu acho que o torcedor do Atlético ele tem motivo para criticar porque o início de trabalho do Filipão nessa temporada é ruim. O Atlético termina muito bem, até na outra oportunidade que eu tive aqui no programa eu falei que se tivessem mais 3 rodadas era capaz que o Atlético fosse o campeão brasileiro por merecimento. E nesse momento não é assim. O Atlético foi amplamente dominado pelo América, foi salvo mais uma vez pela individualidade do Hulk, como o Valu bem falou no programa de ontem. O Hulk é esse jogador que por muitas vezes tem salvado a pele do Filipão pela individualidade, o Paulinho também, essa temporada não, mas às vezes salva. Então essa evolução que o Thiago Fernandes e que alguma fonte apontou aí, a princípio o torcedor e quem acompanha não vê. Então o Filipão ele tem motivo sim para ser questionado e o torcedor do Atlético tem que questionar porque tem um elenco bom, caro e que precisa de mostrar mais do que vem mostrando. Eu ainda acredito e sigo repetindo que para mim o Atlético é favorito à conquista do estadual. Acho que vai conquistar, é achismo puro, não tenho motivo nenhum para acreditar senão pela qualidade do elenco, só isso. Acho que o Atlético vai ser campeão e tomara, né, que caso isso aconteça, tomara que não usem isso como justificativa para inclusive meter no peito do torcedor ou da imprensa de quem critica. Porque quem critica tem razão, o time tá jogando coisa nenhuma, né, Pre? Não, com certeza. Inclusive o seu achismo, eu não tô dentro da sua cabeça, mas eu acho que eu consigo ver. É um achismo que aponta para jogo grande, jogador grande decide. Quem tem jogador grande no Campeonato Mineiro é o Galo. Ponto. Então eu acho que é nesse seu pensamento. Mas a grande realidade, a galera participa no chat no YouTube da Band Minas, participa no WhatsApp.
Eu aposto que se a galera começar a mandar mensagem, quem ficou feliz com a notícia do Thiago foi o torcedor cruzeirense, não o torcedor atleticano. Eu tenho certeza disso. Porque o trabalho do Filipão é muito ruim até agora. E as evoluções eu não consigo ver nada, cara. O que o Galo apresentou de repertório, que o Thiago falou? Repertório ofensivo. Bola pro Alisson fazer jogada individual, tabelinha, 5 minutos de tabelinha entre Paulinho e Hulk. Foi o que o Atlético fez, saída de bola. Quando que o Galo teve saída de bola boa? Quando a América desceu a linha. Toda vez que pressionava era um Deus nos acuda pro Atlético Mineiro fazer troca de passe. E aí o Thiago trouxe o ano passado, né? Que o Filipão fez um bom trabalho, não tem como discutir, é um fato. Mas é mais um fator que faz a gente pensar, caramba, cara. Olha pro Cruzeiro, olha pro América, treinadores que conhecem bem menos o seu time, que tem bem menos tempo e que entregam muito mais. Então, eu não consigo ver evolução no trabalho do Filipão até agora, de verdade. E se o Galo segue sendo favorito, é pelo time e apesar do Filipão, porque o trabalho é muito ruim até agora, nesse ano de 2024. Ô, HG, eu recebi uma mensagem, eu só li a mensagem aqui. Rapidinho, porque sobre o comentário dele. O Vinícius Gris acabou de mandar mensagem aqui. Falou, vocês da imprensa são inconsequentes. Vocês forçam as saídas de treinadores, mas defendem ao mesmo tempo a constância do trabalho. Irretocável, Gris. Filipão tem que permanecer até o final do ano ou até quando ele decidir. Até quando ele decidir não, mas até o fim do contrato eu concordo. Foi o que o Gris está dizendo, a minha maior decepção, desde ontem, tem sido o presunto. Por quê? Porque eu falei com você, vamos lá, vamos levar o Pre, o moleque é bom, vamos lá, tá nos olhos da bola. Só discorda, só bate em mim. Eu nunca vi um cara gostar tanto, odiar tanto uma pessoa quanto o Prêmio odeia. Thiago, eu sou seu fã. E o fato de eu estar batendo pouco é só por isso. Porque você fala muita besteira. A gente só brinca e bate em quem a gente gosta, né? Mais ou menos isso. Ô Valuzeiro, Thiago trouxe a informação, que eu sinceramente vi o movimento aqui no chat. E aí os colegas que estão assistindo mandaram mensagens pelo WhatsApp aqui, falando, meu Deus, que loucura, não é isso que eu esperava, atleticanos. E outros cruzeirenses aqui falando que não, tem que ter continuidade no trabalho, que é isso aí, é frequência. E que a projeção precisa ser positiva, porque se ano passado funcionou no retorno, a tendência é de que esse ano funcione também. Primeiro... Tem que esperar, né? Só lá para novembro. Pegando em termos de campeonato mineiro, uma coisa eu não faria neste momento. A demissão do Luiz Felipe Scolari. Eu acho que o melhor para o momento seria que ele tivesse uma autocrítica, como ele já até teve, e em alguns momentos em entrevistas coletivas, de falar que realmente estamos devendo, foi o termo que ele usou. Agora, eu acho preocupante por parte das pessoas dentro do Atlético, aí o departamento de futebol e outras, quando vem com esses números. Os números, eles ajudam muito no entendimento do futebol, mas esses números trazidos com relação à evolução são, na minha opinião, assim, uma quebra total de acordo com a realidade do futebol que o Atlético tem demonstrado. Eu peço para o torcedor atleticano que nos assiste neste momento que comente aí no chat uma partida que tenha agradado ele a ponto de achar que o Atlético mereceu uma nota 8, por exemplo, levando em consideração a fragilidade dos adversários. Tá? Talvez muitos irão dizer, mas o Atlético ganhou do Democrata de Governador Valadares por 4-0, um adversário extremamente frágil. Mas então, torcedor atleticano, eu pergunto a você a respeito, por exemplo, da desorganização do Atlético em partidas contra o Tombense, por exemplo, quando o Atlético com um jogador a mais consegue tomar um contra-ataque de 3 jogadores do adversário contra 1. Está muito evidenciada a desorganização desse time, a escassez de ideias ofensivas quando um time conta com o Gustavo Scarpa, que o técnico ainda não foi capaz de colocá-lo minimamente em uma partida que ele tenha um traço mínimo do Scarpa que já foi no Palmeiras. Então, assim, os números, eles são muito importantes para o futebol, mas eu acho que uma avaliação positiva do trabalho do Felipão neste momento é brincar com a realidade e achar que entende-se mais de futebol do que as outras pessoas, inclusive o próprio torcedor do Atlético, lembrando, né, que aqueles que não vão ao estádio também fazem parte da imensa torcida atleticana. Eu continuo dizendo que para mim é muito pouco, o elenco é muito bom. O elenco está, de fato, entre os melhores elencos do futebol brasileiro. O aproveitamento na temporada é abaixo da crítica. E é disso que eu falo. Os meus questionamentos estão ligados diretamente a isso.
A temporada é muito pobre de futebol, diante de uma sequência de trabalho, da manutenção do elenco. Por que houve desencaixe? Por que esse time marca mal? Por que esse time é espaçado? Se você não tem um time que marca muito bem, com característica de time mais físico, você precisa jogar mais compactado. Se você não tem zagueiros muito rápidos, muito velozes, você precisa de uma proteção. Esse time precisa estar mais compactado. E não tem sido. Se você buscar por números, você vai defender qualquer treinador do futebol brasileiro hoje. Se você levantar números positivos, você vai achar alguma coisa positiva. Mas eu acho que é muito pouco. Eu acho que diante do que entregam ao Filipão, a contrapartida dele tem sido, na temporada de 24, muito ruim. Se ele ganhar o estadual, não fará mais do que obrigação, porque o elenco é para ganhar mesmo, não vai mudar nada, não vai encher o cofre, não vai valorizar marca, elenco, coisa nenhuma. Isso acontece em Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e tal. E o que acontece, pelo menos é a minha visão no Atlético, é que estão trabalhando com projeção. Estão olhando para o que pode acontecer e não para o que está acontecendo. São coisas distintas. As críticas, elas têm sentido e a pressão da torcida existe porque o time não está jogando bem. Quando você olhar para o retorno, esse negócio do retorno do ano passado, isso vai servir de sustentação para argumento de quem defende até 2095. Até 2095. Mas nós estamos falando do que está sendo apresentado. Muito pobre, paupérrimo, longe do que deveria. O incômodo do jogador, o Pre falou isso aqui ontem. Tá nítido o incômodo dos jogadores com desajuste. Tá nítido. E outra coisa, esse time precisa marcar mais, correr menos errado, jogar mais compactado, porque tem talento demais ali. Pois não, Balu? Só para deixar bem claro, eu acho que o que me preocupa nesse instante é num momento onde o rendimento e a organização da equipe, na minha opinião, são ruins, as pessoas de dentro procurando basear-se em números de que o time está evoluindo. Eu acho que essa é a grande preocupação. Repito, é começo de temporada, Thiago Valu, sequer neste instante falaria em mudança no comando técnico do Atlético. Nesse instante. Porque o Atlético é isso que o Guilherme falou também. É um time que, pela capacidade técnica, a primeira fase já acabou. O Atlético está classificado. O Atlético precisa de 4 jogos para mostrar, de repente, 60%, 70% daquilo que mostrou e pode conseguir ser campeão dessa maneira. E aí muita gente vai falar, tá vendo? Se a gente tivesse... Não, eu acho que o que o Atlético fizer daqui até o final da temporada, seja vencendo Mineiro, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, isso não desabona o desempenho ruim. É isso que a gente tem que parar no futebol. O resultado final não demonstra que as críticas em um determinado momento foram infundadas. A gente tem que parar um pouco com que depende do tom das críticas, Valor. E aí eu posso reforçar com tranquilidade, porque eu lembro bem, você é um cara que em momento algum fez o que Everton Guimarães, por exemplo, fez. Por que eu fiz? Porque você nunca defendeu a troca no comando do Atlético. Você disse, olha, tá mal. Eu concordo, eu nunca discordei disso. Tá mal, mas eu consigo enxergar. Você tá querendo colocar palavras na minha boca? Agora, se eu tiver que pedir demissão, eu vou chegar aqui e vou falar, tem que demitir. Amigo aqui, eu não mando letra não, irmão. Eu não mando letra não, pra ninguém. Pede troca no comando a todo instante. Não. Pede troca no comando a todo instante. Eu não por implicância. Eu não faço, não. Não tem figurinha de linguagem comigo, não. O senhor é não tem figura de linguagem comigo, não. Tá não tem figura de linguagem comigo. O dia que eu achar que tem que demitir, eu vou chegar aqui e vou dizer, tem que demitir, como eu falei com o Cudê lá atrás. Tomei porrada. Essas críticas exageradas que você tá fazendo são o quê, então? É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essas críticas exageradas são o quê? Quando o Hulk chegou ao Atlético, o Hulk ficou um período jogando mal. O que aconteceu? Torcida, nossa, não vai virar nada. Imprensa, nossa, não vai virar nada. Ele veio, deu declarações, nossa, tá causando polêmica. Eu mesmo falei, pô, essas coisas se resolvem dentro do... Aí o Hulk foi, aí a coisa encaixou, e o Hulk virou o que virou. Você letra que eu achava que não ia virar nada. E o Hulk virou o que virou. Aí, sobre o Filipão, quando foi contratado, eu falei, baita tacada de mestre do Atlético, ninguém lá do Atlético, ou você, virou pra mim e falou assim, parabéns, Everton. É isso aí, estamos trazendo um cara legal, um cara respeitado, uma grande bandeira
bandeira do futebol. Ninguém, você não falou lá no Atlético, Eu ninguém falo, ligou. sim, eu te elogio Aí, todos os dias. peraí. Aí quando foi lá e explodiu no retorno, aí quando tava com aqueles 10 jogos sem ganhar, falei mesmo, continuar desse jeito, dá linha. Agora, atualmente, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse time precisa jogar mais. E quando o dirigente vem, ou alguém, ou alguma fonte do clube vem e diz isso que disseram pro Thiago, eu já começo a ficar com o pé atrás. Quando fala que o treinador está prestigiado, que está fazendo tudo que nós gostamos ou que nós gostaríamos de ver, aí eu começo a ficar preocupado. O dia que eu achar que tem que demitir, eu vou chegar aqui e falar assim, mete o pé, tem que demitir, não vai virar nada ou não tá virando nada. Eu não mando letra, não. Não mando. Nem pro Filipão, nem pra ninguém. Agora, do Cudê, quando eu notei que o Cudê estava desrespeitando a instituição, teve um torcedor do Atlético, não me lembro quem foi, falou comigo Thiago assim, Valor. eu não me senti desrespeitado. Eu falei, querido, você não é todo mundo, você não é a instituição. Então aí eu cheguei aqui e falei, tem que demitir mesmo. Então não venha colocar palavras na minha boca, não, que eu não mando letra, Eu acho não. que o- Aliás, hein, os conceitos, rapidinho, Guilherme, os Com você. conceitos de respeitar e desrespeitar a instituição, hein? Será que eles são analisados da mesma forma quando é um técnico nacional e um estrangeiro? Pra você. Pra quem? Você que nos assiste. Eu Tá concordo. falando pra mim, cara. Não, isso é um canalha amigo, você- tão grande. você é a mas tão câmera? grande, Meu mas amigo, tão grande, que isso? que ele faz as coisas pra mim e eu olha pra apontei, câmera sem nem eu olhar pro apontei rosto. pra câmera. Porque eu, quando eu tenho que falar Que nele, eu isso? falo. Meu Deus. Mas o que o Filipão teria feito? Desculpa, viu, Não, Pre? Pode falar. eu ia falar que eu concordo com o valor de uma colocação que ele trouxe, mas eu vou concordar duplamente. O Filipão, quando ele vira, que só pode opinar quem tá no estádio, qual é a porcentagem da massa atleticana no estádio? Qual é a porcentagem da massa atleticana que não tem a mínima condição de estar no estádio? Esse torcedor não tem direito? Esse torcedor é desrespeitado. Se o torcedor é desrespeitado, o Atlético é desrespeitado. E mais, então eu Guilherme, concordo com isso. quantos torcedores passam uma vida inteira sem conseguirem assistir um jogo no estádio? Isso desabona a paixão do torcedor? Isso não é falta de respeito? Quantos não conseguem investir? Porque nós somos prestigiados por trabalharmos nesse meio, estarmos em estádio. Agora, eu acho que nenhum técnico, ninguém do futebol, mesmo o Luiz Felipe Scolari, no alto de seus 27 títulos conquistados na carreira, tem o direito de desabonar e de dizer qual torcedor merece ser ouvido e não pelo clube. Eu torço, de verdade, pro Pedrão, que chegou hoje pela primeira vez participando ao seu lado, já tinha participado com ele, tá time. para que o Pedrão não entre para essa trupe que já é formada por Everton Guimarães, o Elton Novaes, que não está aqui hoje, que também é da trupe, agora o Valu, que o Valu debandiou pro seu lado, e o Pre, que é a minha maior decepção Pois é. em 2024. Aí eu vou falar, torço pra que esse isso não é mais aconteça. seu, subiu, entrei pelo seu rádio, tomei e você nem viu. Olha lá, ó. Então, Mentiu. eu vi, eu percebi. Eu torço para que ele não entre, por quê? Porque o Filipão também vai errar, gente. Vocês querem do Filipão a perfeição? Eu sei, porque o cara é multicampeão. Não, eu quero A gente dele o que cobra dele a você, perfeição. eu quero dele o que Mas ele você também projeta. erra. Ele Eu também quero erra. dele o que Tem uma você música- projeta. Tem uma música Eu do quero Simple dele o que Plan. você vende. Tem uma música do Simple Plan. É do Fala, Simple Plan, "Sorry, né? I Simple can't be Plan. perfect, but I tried." É. O Filipão tenta o tempo inteiro. Desculpa, ele não pode ser Eu perfeito, quero mas dele ele o que tenta. você vende. Ele tenta. Então pede pra Não ele tem mostrar jeito. o que você vende dele. Não tem jeito. É isso que a torcida O que quer. eu vendo é título. E eu vou dizer mais O alguma homem coisa. já tá cansado de tanto carregar troféu. Ó, o Hulk... então Mas vamos no lá. Atlético Vai, ele não ganhou. O problema é o ponto da crítica Espera o dia vai ser 16 esse. de abril. O ponto da crítica ao 16 de Filipão abril, vai ser será o primeiro título dele. O Atlético no Campeonato Mineiro hoje é igual o PSG no futebol francês. Ele entra campeão. Ele perde o título por demérito dele. Com todo respeito ao Cruzeiro, com todo respeito ao América. Em questão de elenco, o Atlético hoje entra campeão. Que o pena. Filipão precisa de mostrar mais. Eu também sou totalmente contra a demissão agora. O campeonato estadual não pode servir de parâmetro. O carro-chefe do Atlético na temporada vai ser o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Ai. Mas hoje, o desempenho do Filipão hoje faz jus Mais a um todas pra as trupe. críticas. Que quer um- pena, Não mais é um pra trupe. trupe. Você lembra Não é quantos? trupe, Mais um é pra que Você eu- tá com quantos anos? Odiar Thiago Fernandes tá no hype. É isso, eu entendo. Vem, pode vir, eu aguento. Você tá com Eu não tenho quantos problema anos? não, eu aguento vocês todos. Tá com Tá quantos com anos? anos? 32, vou fazer 33 uma agora em pena. março. Você não deve lembrar do Mertiolate. Lembro? Você lembra? Ardia na Ardia. minha infância. Então compra, filho, porque te esfolou agora. Olha aqui, presta atenção. Eu fico vendo o Hulk, o grau de envolvimento de um cara que já é bilionário, o envolvimento desse cara com a instituição, sabe? Com a torcida, o quanto esse cara vibra, o quanto esse cara se entrega.
e tal. Aí eu vejo o Arana sair de campo pistola da vida quando não tá jogando nada. Aí eu vejo o Mariano sair de campo pistola. Jogador que sim, porque eu já falei, você não pode nunca perder a capacidade de você ficar pistola para não falar outra coisa. Eu acho isso maravilhoso. Agora, quando sai de campo, meu amigo, com derrota e empate, falando assim, empatou, jogamos muito bem, ou se perdeu, o adversário foi melhor do que a gente, e aceitar isso, não. Nunca percam a capacidade, nunca. Você que tá aí, nunca perca a oportunidade de ficar pistola e falar. Então, muito bem, atleticanos, eu tenho que discordar aí, né, do comentário de alguns jornalistas do Dono da Bola, né, disseram que não pode tirar o Campeonato Mineiro como parâmetro para o restante da temporada, né. Tá certo que estadual pode o time estar vindo mal e logo daqui a pouco tá bem, né, mas eu vejo pelo lado assim, a equipe não está desenvolvendo um bom futebol. Você chegar na decisão do Campeonato Mineiro e perder, né, mas ver que seu time está desempenhando um bom papel dentro de campo, está correspondendo os jogadores, né, tem tática, tem jogada ensaiada, tem tudo, né, tem um recurso especial. Poxa, o Atlético tem uns jogadores excelentes, mas não consegue desenvolver um bom futebol. Tanto que está aí, né, com aproveitamento, um dos piores aproveitamentos das últimas temporadas, correndo risco de ter ficado fora das semifinais do Campeonato Mineiro. Então, o Filipão não está fazendo a equipe jogar, já está tendo discussão com torcedores, né? Você vê que o treinador faz birra, se acha aí, né, demais. E eu acho que, não tirando agora, não trazendo alguém agora com mais sério, algum treinador com mais vontade de fazer a equipe do Galo ganhar e ser campeã, né? Fazer essa equipe jogar futebol. Você tem Hulk, Zarate, Paulinho, Scarpa, Mariano, Everson, Lemos. Cara, você tem um excelente time. E a equipe do Galo sofrer da maneira que está sofrendo, o estadual, né? Posso achar que essa equipe aí, com o mesmo treinador, já que a equipe não quer demiti-lo, né? Que no campeonato brasileiro, essa equipe voa, dispare, como foi no segundo turno do ano passado. Mas deixa o torcedor com o pé atrás esse início de Carioca agora, no momento. Então, se você discorda da minha opinião, se você concorda, né, deixa aí nos comentários, vê aí o que você acha disso aí, da diretoria querer manter o Filipão independente do resultado do Brasileirão. Valeu?